Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do programa Magnavita. Se você gosta de aviação, realmente não deve perder o programa de hoje. Eu vou conversar com um dos nomes que mais entende na área de aviação comercial, da história da aviação, e que tem sido também, ultimamente, responsável por escrever uma das páginas mais bonitas da história da aviação comercial. Eu estou falando de Gianfranco Bertila. Está aqui ao meu lado, meu colega, jornalista, teve experiência como diretor da Transbrasil, foi editor do site JetSite e tem agora o lançamento de um livro que tem feito muita gente chorar. Varig, a Eterna Pioneira. É uma pesquisa e um trabalho de fôlego com relação à história da Varig. Gianfranco, primeiro vamos começar com esse trabalho seu de escritor. Mergulhar, vivenciar a história de uma companhia como a Varig levou você a perceber que lá atrás muita gente pensou no futuro, não? É notável. Eu te diria o seguinte, hoje como diretor de marketing da Azul, eu sou um profissional realizado. Eu sou muito feliz fazendo o que faço, porque a aviação é minha paixão. As 3 primeiras palavras que eu falei na vida justamente foram Varig, Varig, Varig. Eu sou louco não apenas por aviões, mas sobretudo por aviação e aviação comercial desde o berço. Essa paixão eu consegui, com muita sorte, também com muito esforço, transformar na minha profissão. Pessoas que trabalham com aquilo que é paixão, nunca mais se sentem trabalhando, né? Se sentem desfrutando de grandes momentos. É isso que eu sinto aqui no dia a dia da Azul e, sobretudo, foi isso que eu senti nos anos que precederam a minha entrada na Azul. Foram os anos em que eu praticamente me dediquei aí de corpo e alma, praticamente 100% do meu tempo, nesse trabalho de pesquisa, nesse mergulho dentro da alma da Varig, que para qualquer brasileiro, né, com mais do que 30 anos de idade, é uma empresa ainda presente na memória em grandes momentos, é quase que uma marca que está no nosso coração, na nossa vida. Quem é que não tem uma experiência, quem é que não tem uma memória com um voo, com uma viagem feita na Varig? Então te digo assim, nos últimos 4 anos, esses foram os 4 anos mais profícuos, mais felizes da minha vida profissional, porque 2 deles eu dediquei nesse projeto do livro da Varig e os 2 últimos na nova Azul. Tá, vamos lá. Eu quero aproveitar, vamos mostrar aqui o avião da Azul, e se a gente tirar aqui o azul, a gente pode pensar que é um Lufthansa ou que tem alguma coisa a ver com a Varig. E você teve o que poucas pessoas têm em vida, que é uma liberdade criativa nesse projeto da Azul muito grande. Até que ponto, Jean, o que você viu, o que você vivenciou nesses 2 anos serviu como paradigma ou serviu como farol para nortear o que você fez, mudando de personagem, deixando de ser um pesquisador e passar a fazer história nos 2 anos seguintes? Olha, foi tudo muito intenso, foram anos em que um projeto praticamente se encaixou no outro. Eu estava terminando de escrever o livro da Varig, entrevistando o Miguel Dal como fonte, né? Falando contigo, que era o curador do Museu da Varig, enfim, eu estava terminando esse trabalho jornalístico ao mesmo tempo que eu estava sendo convidado para assumir o trabalho da Azul. Eu vou te responder contando uma história. Eu fui o criador da pintura do avião da Azul, do logotipo da marca. Então muita gente chega para mim, os amigos mais íntimos, me falam, você está replicando a Varig, está fazendo a barriga azul, eu estou vendo essa mesma coisa. Falo, não, isso por um lado vem de uma orientação do David Neeleman, que exigiu a barriga azul e a parte superior branca. Essa é uma decisão dele. Então não tenho nada a ver com isso. Essa é uma decisão do fundador, juro por Deus. Mas vou te contar uma história. Em setembro de 2008, num dia chuvoso, eu fui pela primeira vez no hangar da Varig, antiga Varig, atual TAP Maintenance, lá em Porto Alegre. Eu fui terminar a pintura do avião junto com o pessoal que estava realmente com o revólver pintando o avião. E na hora que a gente desempapelou o primeiro jato da Azul que foi pintado lá, o mecânico olhou para mim assim, e ele não segurou, desceu uma lagriminha, ele falou, pois é, a gente quando vê uma coisa dessa, vê essa barriga azul, aí a gente pinta, a gente sente mais emoção mesmo, com a voz embargada assim. Eu tenho grande orgulho disso. Eu tenho grande orgulho porque a Varig é a grande escola da aviação comercial brasileira. A nossa área operacional, você entrevistou o comandante Miguel Dal aqui no último programa, você sabe muito bem disso.
o DNA operacional da Azul, ele é quase todo egresso da Varig. E a gente tem grande orgulho nisso, porque a Varig é a grande escola da aviação comercial brasileira. Você está pegando escola e está falando de DNA. Então você inevitavelmente me leva a perguntar o seu DNA. Você é filho do Joemir Bethke. Credibilidade absoluta, respeitabilidade, jornalista, colega que nos orgulha. Eu fui da família Band durante muitos anos, na Band da Bahia. E o seu DNA? Como é que é ser filho do Joemir Bethke? Olha, assim, muita gente... Eu já sofri muito por causa disso, fui muito estigmatizado. Hoje ele tem sido o pai do Panda, né? Não, longe disso. Mas eu fui muito estigmatizado. Eu já ouvi muitas vezes, você só está aí porque você é filho do homem. Então eu costumo dizer o seguinte, cada um sabe a alegria e a dor, né, do ser. Teve dor também, tem muito estigma, tem muito, você só conseguiu isso porque o teu pai te ajudou, tal. Ou isso obrigava você a se desdobrar, a ser mais competente ainda? É o que eu falava, então vou provar para os detratores que eu tenho garrafa para entregar. Uhum. É o que eu costumo dizer, assim, ser filho de alguém famoso não é necessariamente ruim. Uhum. Assim, talvez ser filho do Escadinha não fosse uma coisa tão fácil assim, mas ser filho de uma pessoa que é mais ou menos querida, respeitada, foi muito legal. Não me ajudou muito na aviação, é verdade. Talvez tivesse me ajudado mais se eu tivesse migrado, trabalhado eminentemente como jornalista, mas eu não tenho queixa nenhuma, não. O velho está firme e forte, ele é uma pessoa maravilhosa. Agora, seu pai serviu como um farol também para orientar o David Neumannn com relação ao posicionamento da economia brasileira, o futuro da economia brasileira. Como é que foi receber na sua casa, aqui perto, o David para as conversas com seu pai e ele dando essa visão de horizonte, esse plano de voo para a Azul? Quando o David chegou dos Estados Unidos, antes dele se fixar aqui e o grupo de executivos que vieram, como eu estava te contando, a empresa funcionou 4 meses na minha casa mesmo. Eu já tinha um home office, eu já trabalhava, o meu escritório era na minha casa. Então o que eu fiz? Eu só coloquei mais água no feijão, chegava para a cozinheira e falava, Sil, você vai ter que fritar bife para 12 hoje, tá? Ela coçava a cabeça e metia a bronca na frigideira, a gente botava água no feijão e a gente foi crescendo. Teve um momento que tinha 25 pessoas trabalhando em casa, uma meio em cima da outra, tal, mas acontecia isso. E a minha casa é ao lado da casa do meu pai. Você só atravessa um gramado, não tem nem muro. Então, às vezes, no fim do dia, dava isso mesmo. Meu pai chegava lá e falava, como é que vocês estão hoje aí e tal, e fazia uma consultoria quase que informal para o David. O David falava, Joemir, como é que vai estar o dólar daqui 6 meses? Joemir, o que vai acontecer agora com a taxa do juro? Vai subir, vai descer? Então, a gente acabou fazendo uma empresa que teve esse começo meio familiar. É uma época que eu vou lembrar sempre com grande orgulho, com grande saudade, porque foi muito intenso. Eu tinha os meus 2 modelos, as 2 pessoas que eu mais admiro na vida, meu pai e o David, que continua sendo meu guru, e eu lá sentado, eu falava, não está acontecendo isso, eu me beliscava. Assim, eu falava, agora, depois da estreia da Azul, decolagem da Azul, você resolveu pegar um período sabático, pegar a família e ir para o Uruguai, desceu de carro, longe de celular, para poder botar... Foi muita informação, precisava ordenar, defragmentar o HD para poder ordenar
tanta coisa importante que foi feita em um período tão curto? Não, primeiro eu estou surpreso com a informação, como você está sabendo disso, mas o período sabático foram 2 semanas, quer dizer, também não é exatamente uma coisa tão longa. Mas vou te falar dessas duas... Mas para aviação 2 semanas... Eu sei, dessas 2 semanas, a primeira eu passei trabalhando, eu passei escrevendo um trabalho que eu vou publicar agora aqui, que tem a ver com a marca, é um manual interno, é um trabalho que vai ser publicado internamente, é uma espécie de um livrinho, um guia do que a Azul é. Então, dessas 2 semanas, uma eu fiquei no computador, o pessoal lá na praia, minha mulher me xingando, a filharada querendo jogar bola, e eu lá no laptop escrevendo isso que eu sabia que no dia a dia eu não tinha condição de escrever. Agora, o Uruguai, minha mulher é uruguaia, eu tenho essa relação lá com o Uruguai, com o sul do Brasil, eu digo que eu sou um paulistano, eu tentei me naturalizar gaúcho algumas vezes, não consegui, mas enfim, é uma relação afetiva que eu tenho lá com aquela região. Aliás, abrindo rapidamente o parênteses, o caso da Pluna lá está sendo interessante, é um case, eles estão voando com os Bombardiers, é um case interessante. Né? É um caso muito interessante. E muito copiado da Azul, eles têm tido uma certa... referência em termos de hub? Não te diria que é copiado, porque você vê que o modelo da Pluna precede o da Azul, né? Praticamente um ano. Eles constataram que um avião de 100 lugares pode ser uma tremenda ferramenta de desenvolvimento de mercado, escolhendo o avião da Bombardier, o concorrente mais ou menos direto dos nossos E-Jets, e estão indo muito bem. Eles estão desenvolvendo Montevidéu como um hub regional com sucesso, estão aí indo muito bem. Eu queria voltar ao livro, vamos pensar coisas curiosas do livro aqui, levar o nosso telespectador a viajar junto. O livro já está sendo comercializado, nas livrarias já podem... Não, só no meu site. Só no seu site. Só no meu site. Dá o endereço? www.jetsite.com.br. Está praticamente esgotado já, a tiragem foi relativamente pequena, ele vendeu muito rapidamente, mas a gente vai tentar partir para uma segunda edição. Olha, quem foram os patrocinadores dessa edição? Eu mesmo banquei metade do investimento e a outra metade foi bancada, graças a Deus, e muito obrigado mais uma vez, pela PUC, pela editora da PUC Rio Grande do Sul, que acreditou no projeto e financiou metade dele. Eu tentei buscar empresas interessadas em patrocinar, a gente não teve êxito, então eu tive que... Vamos pensar casos curiosos aqui. Olha, tem casos absolutamente fascinantes. Daria uns 3, 4 programas aqui se eu fosse começar a contar. Mas tem um que eu acho maravilhoso e talvez assim tão interessante quanto trágico. A Varig teve um presidente por 3 dias. Ninguém nunca tinha dito isso em lugar nenhum. Ele assumiu numa quinta-feira e morreu sábado num acidente aéreo, que é o Érico de Assis Brasil. Essa história está contada inteirinha, e eu não vou dar mais detalhes, mas ele morreu num acidente aéreo e atrás dele, no mesmo aviãozinho que ele voava lá em cima de Porto Alegre, tinha um guri, um garoto de 16 anos, que anos mais tarde viria a se casar com a filha do Rubem Berta, e quem tirou esse guri do avião caído lá no meio de um pasto foi o próprio Rubem Berta. Então Rubem Berta tirou do avião caído o guri que viria a ser seu genro, que viria a lhe dar netos e netas. Então, a história da Varig, de 79 gloriosos anos da eterna pioneira, é uma história que mais se aproxima às sagas nórdicas, porque ela é recheada de feitos heróicos, de heróis. Ela foi a primeira empresa aérea com aeronave brasileira a dar a volta ao mundo. Ela transportou papas, reis, rainhas, príncipes, potentados, presidentes. Ela elevou o nome da aviação comercial brasileira a um patamar que jamais voltaremos provavelmente a ter, porque ela tinha uma combinação de classe, educação, elegância e esse DNA teuto-gaúcho de excelência, de precisão, de seriedade operacional, que hoje a gente resgata aqui na Azul, mas que foi o cerne que constituiu a base não apenas do crescimento, como do sucesso da Varig. Se você pensar, esse bando aquela gauchada saiu nos anos 50, uma turma sem muita instrução, sem muito refinamento, né? Aquela gauchada que veio do interior, saiu de Bagé, e em menos de uma década depois, eles saíram, em 54, eles começaram a planejar a rota para Nova York, em 55 inauguraram, em 65 os aviões saíam de Bagé a Beirute. A Varig voava em menos de 10 anos para a América do Norte, América Central,
Europa, África e Oriente Médio. Ou seja, essa explosão, essa decolagem impetuosa da Varig em menos de 10 anos, essa expansão internacional, se fez com um binômio de qualidade que a Varig tinha para dar e vender, e essa seriedade, essa coisa germânica, teutônica mesmo, de ficar em cima. Você vê o que o seu Berta fez com os funcionários, treinando esse pessoal, exigindo... A própria concepção original da fundação era algo de vanguarda, né? Era, completamente. Baseada na encíclica Rerum Novarum, assim. Quer dizer, o Berta era um cara absolutamente excepcional. Eu queria falar sobre jornalismo de aviação. Você sabe que a gente edita a revista Aviação, que o nosso parceiro Elcio Estrela, com 72 anos de revista. Aliás, quero convidá-lo a você mergulhar na coleção, nas imagens das edições da década de 30 e da década de 40 da aviação. Sensacional. Mas eu queria falar de um amigo nosso comum, que é Carlos André Spagatti, o editor da Flap, porque o Spagatti, ele consegue ter na Flap uma referência mundial das revistas de aviação do mundo, não? Também por paixão, né, dele pela aviação. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que qualquer profissional, para ser bem sucedido, ele tem que ter doses cavalares de paixão. A paixão é o que diferencia o bom do excepcional. A paixão te leva, por exemplo, na hora que todo mundo sai para tomar cerveja, você é o único que fica, abre um livro e fica lá estudando, porque aquilo é tua paixão. Paixão é o que te faz trabalhar no sábado e domingo, é o que te faz ser a última luzinha que se apaga no prédio. Você fica até mais tarde lendo, estudando. Você só faz fica isso na com praia paixão. Com fica a família praia, brincando. A família te xingando lá na areia e você no laptop mandando brasa nas suas férias. Então, para você ser um profissional bem-sucedido, seja ele jornalista, professor, médico, executivo de aviação, você tem que ter paixão pelo que faz. E o Carlos André Spagatti personifica à perfeição um profissional apaixonado pelo que faz. Me preocupa muito a memória que ele reuniu, porque o acervo de memória reunido pelo Spagatti é algo assim inexistente no Brasil dentro da iniciativa privada, não? Ah, não tem dúvida. O arquivo da revista Flap é um arquivo invejável a nível mundial, não estou nem falando no Brasil. Porque aí que tá, enquanto está todo mundo na praia jogando bola, ele está nas feirinhas de aviação do mundo inteiro, catalogando, comprando e investindo um dinheiro considerável na compra de material iconográfico, folheto, catálogo, cardápio de bordo, guia, timetable de companhias aéreas do mundo inteiro, não só do Brasil. E esse desejo de resgatar a memória da aviação comercial, eu comungo com ele. Esse livro da Varig saiu agora, mas ele é um projeto pessoal. Daqui um ano e meio, eu vou lançar um livro com essa característica, 300 páginas, fartamente ilustrado, sobre a Transbrasil. Depois vou fazer VASP. Como foi conviver com uma Fontana? Esse também... Rolim, uma Fontana, o Rubem Berta, o Brasil teve uma cepa de grandes... O Brasil teve gigantes, né? Éric de Carvalho, a gente não deve nunca esquecer, está nessa mesma categoria. Olha, foi uma dádiva, foi uma bênção para mim. Eu me considero um sujeito de muita sorte, porque eu sempre trabalhei com pessoas que eu admirava profundamente. A primeira foi o Omar Fontana, que é efetivamente meu guru profissional.
Ele já alçou seu voo mais alto, mas eu penso nele todos os dias. Eu lembro uma história, eu andando em São Paulo, saí do Clube Pinheiro, nós íamos aquele restaurante italiano na Alameda Santos, e ele com a Sinfonia da Amazônia, regendo do banco da frente o carro, a Sinfonia da Amazônia, olhava para mim, Magnavita, olha agora o detalhe, quer dizer, uma sensibilidade, de alma daquele gigante. Ele era um gigante, tanto que ele foi muito reconhecido fora do Brasil, em jornalismo, na história da aviação. Ele era chamado nos círculos de aviação fora do Brasil como o Cavaleiro Gigante. Ele foi um predecessor do que depois o Rolim faria, que era outro gigante. Né? Ele era um cara que questionava o status quo. Eu cresci como profissional na Transbrasil, né? Eu nunca fui Varig, a despeito de ser apaixonado pela Varig. Mas o Omar, ele tinha uma coisa que ele me ensinou. Um dia, eu era diretor de marketing da Transbrasil, eu estava reclamando da Varig que estava pegando pesado em cima da gente, e eu comecei a reclamar, ele meteu o dedo na minha cara e falou, olha aqui, você, rapaz, jovenzinho, entenda o seguinte, quem gosta de aviação gosta da Varig. A Varig é concorrente, não é inimiga, nunca mais fale mal da Varig. Então era um cara que, a despeito de competir e ver o sucesso da sua empresa flagrantemente questionado ou ameaçado pelo sucesso da Varig, ele reconhecia isso. Eu quero encerrar o programa com um ping-pong com você. Primeiro, ping-pong bem rápido para a gente encerrar o programa. Melhor companhia aérea, sem contar a Azul, que você já voou. No Brasil é a Azul, sem dúvida. Fora do Brasil, por ordem, Singapore, Emirates e Qantas. Avião de paixão, avião comercial seu de paixão. Lockheed Electra. Viagem inesquecível que você tenha feito. Não vale aquela do vulcão, não, 360 graus. Vamos. 4 voltas ao mundo, voando em todas as companhias aéreas que eu podia voar. Conjugando... Voando nas alianças. Eu fiz 2 na One World e 2 na Star Alliance. Voando todas as companhias de cada aliança. Uma dessas viagens eu fiz 22 voos em 16 dias. 22 voos em 16 dias? É. O maior susto voando? O maior susto é quando eu não voo. O susto é ficar na terra e ver que tem gente sentada no avião e eu estou desgraçadamente com o pé no chão. Um sonho a realizar? Um sonho a realizar? Ver a Azul chegar ainda mais alto do que ela chegou. Um momento marcante na história da Azul que você gostaria, para finalizar, compartilhar com o nosso telespectador, que lhe tocou como ser humano e que você sentiu ali sinalizado que estava no caminho certo? Vamos lá. Esse momento aqui, ele está registrado, essa foto foi eu que fiz dentro de um bandeirante da Embraer. Aliás, um bandeirante histórico, né? O bandeirante era o antigo Serra Bravo Delta da VASP, pilotado pelo comandante Carlos Zedo. Eu estava amarrado com paraquedas nas costas, amarrado pela cintura, a porta de trás arrancada, eu estava fotografando esses 2 aviões. Não é montagem? Não, essa foto você fez... Boa informação, era um bandeirante e os 2 E-Jets da Embraer. Aqui é um 195, 190? 190, nosso primeiro 190 e nosso primeiro 195. Eu fiz aproximadamente 3.000 fotos em 1 hora nesse dia. E quando eu vi esses 2 aviões voando junto, eu tive que me controlar. A emoção foi muito forte porque eu estava vendo e ouvindo o barulho desses 4 motores do lado da minha orelha. Esses aviões estavam muito próximos do nosso avião. A gente estava voando realmente numa esquadrilha, numa formação cerrada. E quando eu vi esses 2 aviões voando, eu falei, essa empresa está predestinada a voar alto e ser o sucesso que hoje ela é. Eu, Franco, muito obrigado pela forma que você nos recebe, ter dedicado esse tempo, inclusive cancelando compromissos para nos receber. E eu fiz questão de entrevistar porque na história da Azul, eu como jornalista também ligado à aviação e apaixonado pela aviação, poucas vezes eu vi uma pessoa que tivesse a capacidade de ter um discernimento tão aplicado e no lado tão prático como é o caso do Gianfranco. Eu faço esse reconhecimento aqui em público porque, com grande modéstia, ele, como falou, é o aeroviário número 1 da Azul, ele acabou trazendo para esse projeto uma bagagem, um respeito histórico que você dificilmente poderia comprar. E isso faz uma diferença e faz com que a Azul siga passos de outras companhias que tiveram o Azul e que possa levar o passageiro, o cliente, o seu cliente, a Serra de Brigadeiro. Gianfranco, muito obrigado, com orgulho que eu entrevisto essa entrevista e parabéns pelo sucesso. E vamos estar aqui acompanhando outras páginas históricas da Azul em breve.
a partir desse trabalho e desse time de águias desse time de vencedores que vocês fizeram. Muito obrigado, chegamos ao final de mais um programa Magnavita pela rede CNT Televisão.